Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a cada irmão, né, que está aqui comigo, para a gente ministrar aqui a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, aprender um pouquinho mais sobre Deus, né? Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Irmãos, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, coloca um comentário, um pedido de oração, tá? Eu vou estar lendo ali com muito carinho. E compartilha também, manda para um colega, assim, gostou dessa ministração, falou comigo, manda para um irmão. Olha, também dá uma olhadinha no meu canal, ali tem muitas ministrações, muitas palavras abençoadas ali, né, que o Senhor fala tanto conosco, e é uma bênção. E faz isso, irmãos, e vai estar abençoando o canal, e que essa palavra vai poder chegar a outras vidas, né, no nome de Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, Senhor, com o teu povo. Ó Jesus, continua, Senhor, falando conosco. Continua operando nas nossas vidas, nos limpando de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade. Perdoando as nossas falhas, Senhor, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Nos livra, Senhor, das tentações, nos livra do mal, Senhor, do caminho perverso. Nos dá a tua bênção, Senhor, que nós possamos estar a cada dia diante da tua presença, Senhor, buscando a tua face, Senhor. Em nome de Jesus, querido Deus, eu oro a ti, desde já te agradeço, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus bom e é fiel conosco, Senhor, mesmo quando às vezes, Senhor, não somos fiéis a ti, Senhor. Mesmo diante das nossas imperfeições, o Senhor permanece fiel e perfeito, Senhor, e a sua bondade se estende sobre as nossas vidas. E eu te agradeço por isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos ler aqui uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 35. É um texto. É um textinho um pouquinho maior, a gente vai ler um textinho um pouquinho maior, e eu vou dando umas paradas eventualmente, mas é algo que é muito importante para as nossas vidas, irmãos, porque sem perdão, irmãos, a gente não tem as nossas orações atendidas. Eu sempre costumo falar isso, em algumas ministrações, mas a gente vai atentar um pouco mais aqui esse texto, ao que ele fala, né? Que é uma parábola que Jesus conta a respeito de um credor incompassivo. É um credor ali que estava cobrando uma dívida e, e ele não perdoa. E a gente tem que perdoar, não importa o tamanho da dívida, né? Vamos ler a passagem ali da palavra do Senhor. Mateus, então, capítulo 18, versículo 23 até o 35. É a parábola, então, desse credor incompassível ou de um servo que não perdoou a dívida do seu conservo. Vamos ver isso. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para pagar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. É, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou eles aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, a gente sabe que na oração do Pai Nosso, uma das coisas que o Jesus ensina ali é: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Então, deve fazer parte da nossa oração a confissão, né, dos nossos pecados, e também o fato de que nós também perdoamos, devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, nós devemos lançar isso diante do Senhor. E aqui Jesus ele vai reforçar isso através dessa parábola. E aí ele conta a história aqui de um rei que tinha muitos servos. E aí, de repente, ele vai fazer a contabilidade ali
e ele verifica que tinha alguns que deviam mais, outros que deviam menos. E ele chamou um servo que devia 10.000 talentos. Então, se a gente fosse colocar isso nos dias de hoje, irmãos, é uma quantidade, 10.000, seria uma coisa assim de bilhões de dólares hoje, seria muito dinheiro, né? Seria uma dívida, irmãos, impagável. Sabe aquela coisa assim de dívida externa de países, assim, que fala assim, nossa, não vai pagar isso nunca? Imagina uma pessoa. Então a dívida daquele servo era muito alta. E aí o Senhor falou assim: ah, faz o seguinte, olha, ele não tem mesmo com quem pagar, então vamos vender todo mundo, vender os filhos dele como escravo, a mulher, tudo que ele tiver, para poder pagar pelo uma parte da dívida. Então, quer dizer, a vida daquele homem estaria terminada, dele e da família dele. Então seria um caos total. Mas aí aquele homem, diante disso, ele começa a rogar aquele senhor, ele se prostra, ele pede perdão, ele se reverencia, ele fica ali ajoelhado, ele clama, ele busca. E aí aquele senhor, movido de íntima compaixão, perdoa a dívida daquele homem. Vai em paz, a tua dívida está perdoada. Irmãos, é assim que Deus faz conosco, né? A gente tem uma dívida impagável, porque todos os homens, eles nasceram já com essa natureza do pecado, né? O pecado, ele está sempre diante de nós. Você pode pegar uma criancinha lá, de 3, 4 aninhos de idade, ela vai mentir, ela vai fazer armação, já viu? É até engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que tem aquela ingenuidade, você já vê ali a natureza humana. E aí, a sociedade, os pais, a família, vão tentando consertar aquilo ali, ensinar princípios, valores, né? Para que a criança tenha uma moralidade. A gente ensina isso, né? E aí, aquela criança, graças a Deus, a grande maioria consegue isso, né? Imagina se todo mundo fosse virar um psicopata, um sociopata e aderir ao mal. Mas o homem, vivendo em sociedade, ele consegue, através da família, principalmente, ele consegue manter uma certa estrutura. Então, por isso que a gente verifica que, às vezes, tem pessoas que não são cristãos, por exemplo, mas elas têm uma conduta moral admirável, às vezes até melhor do que muitas pessoas que se dizem cristãos, não é verdade? Isso acontece, não deveria ser, mas acontece sim. Então, tem pessoas que, mesmo não tendo um vínculo com o cristianismo, não sendo um cristão, ou até mesmo um ateu, ele pode ter princípios e valores éticos e morais, né? Porque isso a sociedade, né? As leis mesmo, elas transmitem isso para a humanidade. Mas o homem, em sua natureza, é uma natureza de pecado. E também não adianta o homem ter uma boa conduta se ele não tem Deus. Não adianta o homem ter tudo isso e não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. É necessário que o homem se arrependa diante de Deus dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas práticas, das suas condutas diante de Deus e que também reconheça que existe um Deus que é soberano que há um Deus que é criador de todas as coisas e que nós devemos nos submeter à vontade dele, ao querer dele e adorar a ele e exaltar ao nome do Senhor. Então o homem precisa disso. Então muitas vezes, irmãos, nós chegamos diante de Deus e nos prostramos diante dele e pedimos perdão e o Senhor, ele perdoa, ele nos abençoa. Até mesmo aquele ladrão na cruz, ele estava lá e o Senhor falou, ele se arrependeu do coração, porque é isso que a Bíblia fala do coração. Ele não teve muito tempo ali para muitas coisas, ele se arrependeu sinceramente. Talvez ele não tenha tido tempo de pedir perdão pela família dele, né? Por ele ter se tornado um criminoso, por estar ali morrendo e causando dor até para outras pessoas, mas ele se arrependeu diante do Senhor. Mas nós, irmãos, muitas vezes temos tempo aqui na terra. Então o ladrão da cruz foi perdoado e o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós estamos aqui na terra e muitas vezes nós temos o tempo para nos arrependermos dos nossos pecados e para nos consertarmos com aquelas pessoas que nos feriram, que nos ofenderam, né? Que fizeram algum mal contra nós. Ou mesmo aqueles que durante a nossa trajetória aqui nessa face da terra, nessa vida, a gente vai encontrando pessoas ao longo do nosso caminho que nós vamos precisar, irmãos, perdoar, porque nós encontramos pessoas perversas, pessoas de má índole, pessoas que nos oprimem, que fazem mal contra nós, e mesmo diante dessas práticas ruins delas, nós devemos liberar o perdão, por quê? Porque primeiro o nosso Pai Celestial nos perdoou, e nós, assim como qualquer pessoa na face da terra, nós tínhamos uma dívida dessa aqui, nós devíamos bilhões de dólares. Era uma dívida impagável, nós não poderíamos pagar essa dívida. Aquele servo ele devia 10.000 talentos para o Senhor, mas aí ele clamou, pediu perdão e aquele Senhor, movido de compaixão, o perdoou. Mas sabe o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz aqui que ao longo do caminho ele vai encontrar um conservo dele.
E aquele conservo tinha uma dívida um pouco menor. Então, seria uma dívida, assim, que seria mais ou menos, em 100 dias de trabalho, a pessoa conseguiria pagar, ou seja, era bem diferente de uma dívida impagável, né? Então, aquele conservo, ele tinha uma dívida que ele poderia quitar se ele tivesse um prazo um pouco maior. Então, 100 dias de trabalho, ele conseguiria quitar aquela dívida. Mas aquele homem pegou, a Bíblia diz que ele espancou, encontrou ele, que devia ali 100 dinheiros, né? 100 dinheiros ou 100 denários em outras traduções, que seria, como eu falei, equivalente a 100 dias de trabalho. Ele pega aquele conservo, sufoca ele, aperta ele pelo pescoço, olha, você tem que me pagar essa dívida, você está me devendo, né? E faz toda aquela situação. E aí, irmãos, quando ele faz aquilo, e mesmo o homem rogando, pedindo perdão, olha, me perdoa, me dá mais um tempo, eu sei que eu estou endividado, me perdoa, eu quero pagar você. E aquele homem não tem misericórdia. E às vezes nós fazemos assim, irmãos. Deus ele nos perdoou de uma dívida impagável, mas nós, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, não enxergamos o nosso irmão, o nosso próximo. E maltratamos o nosso próximo e prendemos ele no mundo espiritual, porque quando nós não perdoamos do fundo do nosso coração, porque perdão, irmão, não é uma coisa só da boca para fora, não é uma coisa só de palavra, porque a gente pode ver, por exemplo, dois inimigos, um apertando a mão do outro. Quando a gente vê, às vezes, esses presidentes, assim, né? Esses líderes mundiais, que são de nações que são opostas, e eles vão lá, dão aquele sorrisinho, tiram até uma foto juntos e apertam a mão. Irmãos, aquilo é só de fachada, porque interiormente provavelmente não há ali nenhum tipo de acordo verdadeiro, nenhuma misericórdia, nenhum perdão sincero, nenhuma, vamos colocar assim, nenhuma simpatia, uma empatia, né, digamos assim, não é nada verdadeiro, é só de fachada. Então nós não podemos perdoar e agir com o nosso próximo de fachada, sabe por quê, irmãos? Porque diante dos homens a gente pode até pintar uma fachada, mas diante de Deus não tem como a gente se esconder. Diante de Deus a gente fica desnudo, a gente fica sem, né, fica exposto diante de Deus, porque o Senhor, ele contempla o nosso interior, ele contempla a nossa mente. Então, que nós não sejamos, irmãos, hipócrita como aquele homem que alcançou um perdão de uma dívida impagável e, no entanto, quando tinha um conservo dele com uma dívida infinitamente menor, né, que seria possível aquele conservo pagar e ele não perdoa. E as pessoas são assim. É tão interessante, eu vi um documentário que dizia que um desses homens assassinos, serial killer, né? E várias famílias foram lá, falaram com ele, e naquele vídeo, aquele homem, quando as pessoas chegam lá e praguejam, quero mesmo que você morra, que você vá para a cadeira elétrica, para injeção letal, que você morra, né? Te desejo mal, xingava, né? Ele sorria, porque aquilo dava satisfação para aquele psicopata, para aquele serial killer. Aquele homem tinha satisfação, porque ele gostava de ver o sofrimento. E Satanás, ele gosta de ver isso. Ele gosta de ver o sofrimento das pessoas e ele gosta quando você não perdoa, porque você aprisiona o outro. Então aquele homem tinha satisfação. Mas aí chegou um cristão, um homem de Deus, e aquele homem falou para ele que perdoava ele por ele ter feito aquilo com aquele ente querido dele, que perdoava ele, porque ele sabia que um dia Jesus o perdoou e estava perdoando também. E aquilo comoveu aquele homem. E esses psicopatas, irmãos, eles não têm empatia, eles não têm sentimentos, ele não tem isso de chorar, de ficar triste, arrependido, não, eles não têm isso, né? E aquilo ali comoveu ele, sabe por quê, irmão? Porque o perdão, ele mexe no mundo espiritual. Ele mexe, ele promove transformação. Ele promove uma mudança de vida. Quando uma pessoa não perdoa, a Bíblia diz que ela é entregue a quê? Aos atormentadores. Olha o que diz no versículo 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Só que ele não ia pagar nunca aquela dívida, porque era uma dívida impagável. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que aquele homem ficaria eternamente numa prisão espiritual. Eternamente. O inferno, irmãos, é uma prisão da alma, do espírito da pessoa, porque o nosso espírito, ele não morre. O espírito e a alma, eles estão ligados, irmãos. Nós temos um corpo que manifesta, né, sensações. Por exemplo, quando nós choramos, é a nossa expressão física. Mas existem situações que a nossa alma sente e o nosso espírito, nosso espírito é o que nos liga a Deus.
Então, quando o homem está com Deus, o que você sente no seu coração está ligado ao seu espírito e está ligado a você com Deus. Então, quando você perdoa do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, você está promovendo o quê? Uma liberação no mundo espiritual. O teu espírito que está ligado, que liga você a Deus, tá colocando lá diante do Senhor assim, olha, eu estou perdoando. Então, no mundo espiritual, irmãos, isso promove uma liberação para a sua vida, de bênçãos para a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, não tem como Deus te perdoar se você não perdoar. Irmãos, não adianta a gente aceitar Cristo como Salvador e depois a gente ficar nutrindo ódio, amargura contra os nossos irmãos. Não adianta nós fazermos isso. Nós precisamos, irmãos, perdoar o nosso próximo. Por isso que quando a Bíblia fala assim, não deixa que a ira amanheça com você com ira. Não vá dormir irado, triste, porque a gente pode deixar até se sentir abalado, se sentir irado por alguma situação, mas você não pode permitir que aquilo ali permaneça no seu coração. Você precisa orar e apresentar, Senhor, aquela pessoa ali me ofendeu, me entristeceu, eu estou triste, Senhor. Ela entristeceu, eu estou com a minha alma aqui quebrada. Eu estou entristecida, mas eu quero te apresentar esse problema diante de ti, Senhor. Eu quero colocar isso diante de ti. E quero te pedir que o Senhor me perdoe por ter guardado esse sentimento, que o Senhor tire esse sentimento de mim. E eu quero, Senhor, liberar perdão para essa vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer agora, no mundo espiritual, que eu abençoo essa vida, que eu entrego ela em tuas mãos, para que o Senhor faça a vontade tua, Senhor. O teu querer, que o Senhor tenha misericórdia, que ela possa ter um encontro contigo, que ela possa se reconciliar. Irmão, faz isso. É porque, irmãos? Porque você fazendo isso, a Bíblia diz que vai ser liberado brasas de fogo sobre a sua cabeça. É o Espírito Santo na sua vida, irmãos. E o teu espírito vai estar ligado ao Espírito Santo de Deus, a tua alma, o teu espírito vai ter uma conexão com Deus. E essa tua conexão com Deus vai permitir o quê? Que o Espírito Santo habite em você e você viva a plenitude do Senhor. Com a manifestação dos dons espirituais. Porque Deus, irmãos, ele só vai manifestar os dons dele nas nossas vidas, irmãos. Principalmente o dom do amor, quando nós perdoamos. Não tem como você dizer que ama o seu próximo se você não perdoa o seu próximo. Então, irmãos, se você não perdoa o teu irmão, Deus também não te perdoa. Libera perdão. Peça ao Senhor, né? E o Senhor vai te dar essa vitória. Hebreus 12, 15 diz assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Sabe por quê, irmão? Quando a gente não libera perdão, você contamina quem te magoou, quem te entristeceu, ou quem você não perdoou, e você contamina quem está à sua volta. Porque uma pessoa amargurada, irmãos, é uma pessoa tóxica. Geralmente pessoas que são tóxicas, que são cruéis, que sempre tem uma palavra, nunca fala nada agradável, sempre desagradável, sempre te colocando para baixo, são pessoas que não perdoaram, são pessoas amargas, são pessoas ressentidas. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Tendo cuidado que não se prive da graça de Deus por permitir que raiz de amargura fique na sua vida e que isso se torne uma perturbação e te contamine. Não permita. Em nome de Jesus, meu irmão, lança fora isso da sua vida. Tira esse mal. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora, esteja nos libertando de toda a amargura, de todo o pecado, de toda iniquidade, de toda a falta de perdão. Que o Senhor nos limpe, no nome de Jesus. Nós liberamos perdão. Fala isso agora em voz alta. Eu libero perdão enquanto eu estou nessa ministração, meu irmão. Vai falando, Senhor, eu libero perdão para aqueles que me ofenderam, me entristeceram. O irmão me magoou na igreja, o irmão me entristeceu, me chutou, enfim, o meu parente que me humilhou. Tem sempre aquele crica, né, que gosta de falar uma palavrinha ali que fere você, porque as pessoas são muito cruéis com as palavras, elas usam muito
as palavras para nos matar, mas nós não podemos permitir que esses dardos inflamados do maligno, porque às vezes, irmãos, os dardos inflamados do maligno, ele vem no disfarce de palavras que são lançadas contra as nossas vidas para nos entristecer, palavras que nos amaldiçoam, que dizem que não vai dar certo, que vai dar errado, que jogam praga em nós, mas em nome de Jesus, todas essas palavras de maldição estão repreendidas em nome de Jesus, todas as palavras negativas, toda a maledicência está repreendida em nome de Jesus, e nós somos um povo vitorioso para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todo ressentimento, toda tristeza que alguma palavra negativa causou no meu coração, em nome de Jesus, eu libero bênçãos para as vidas que me entristeceram e que essas palavras sejam destruídas. Irmãos, o perdão, perdoe, meu irmão, porque o perdão, ele faz com que esses dardos, sabe o que acontece com esse dardo? O dardo vem assim, ó, aí ele faz, ó, vrum. Sabe aqueles desenhos animados que a gente vê o bonequinho lá se livrando, né? Antigamente tinha um joguinho lá de criança, assim, que a gente brincava, que era assim, né? Tu apertava o negocinho ali, aí matava os inimigozinhos e ia abrindo caminho. É assim que acontece, irmão. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós liberamos perdão, abençoamos o nosso próximo, aqueles que nos amaldiçoaram, que nos entristeceram, que nos prejudicaram, que nos ofenderam. A Bíblia, irmãos, é a garantia disso. A Bíblia, a palavra de Deus fala isso. Se você perdoa, Deus vai te perdoar. E se você perdoa, irmãos, e se você não deixa nenhuma amargura ficar em você, sabe o que vai acontecer? Você não será privado da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. A gente não merece, irmãos. A gente é como aquele homem ali que estava devendo aquela dívida muito grande e que o Senhor teve misericórdia e perdoou. Mas no momento em que aquele homem não perdoou o seu conservo, o Senhor disse: não, você não perdoou, então você também não é perdoado. Eu vou te entregar agora para os atormentadores. Fica lá até te pagar a tua dívida. E ele não ia pagar nunca. Ele não ia pagar nunca, porque era uma dívida impagável. Ele ia ficar para sempre preso. Irmãos, não permita que o adversário roube de você a graça e a misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tiago 3, capítulo 3, versículo 14 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriareis, nem mintais contra a verdade. Irmãos, não adianta você querer esconder de Deus, porque Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe se tem a rebelião, a rebeldia. Sabe aquela rebelião que você quer prejudicar o outro, né? Tem pessoas que são sutis e que estão, às vezes, até na igreja e tem aquela cara de paisagem, mas o coração delas está cheio de maldade, cheio de pensamento ruim, cheio de inveja, amarga inveja. Irmãos, muito cuidado com isso. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Muita gente depois fica doente com enfermidades aí. Por quê? Porque deixou a inveja entrar. A inveja do próximo. Aí, junto com a inveja, tem tudo isso: amargura, ressentimento, ofensa, e vai guardando raiva, e vai guardando ressentimento. Em nome de Jesus, irmãos, que nós tiremos de nós isso, esse lixo, todo esse embaraço. Em nome de Jesus, não permita isso. Não adianta você mentir contra a verdade, porque Deus, ele está vendo. Deus, ele está vendo. Mesmo que não tivesse alguém que denunciasse ao Senhor que aquele servo que tinha recebido todo aquele perdão, né, foi lá e não perdoou o próximo, o conservo dele, o Senhor iria saber. O Senhor sempre sabe, meu irmão. O Senhor sabe todas as coisas. No mundo físico, as coisas são reveladas assim por pessoas. Porque também vai chegar uma hora, irmãos, como a gente vê às vezes, né? A pessoa está ali mentindo na casa de Deus, está fazendo coisa errada, e uma hora a casa cai, é desmascarado, é revelado. Sabe por quê? Porque não existe nada em oculto que permaneça encoberto. Então vai chegar uma hora, irmãos, que o Senhor há de revelar tudo. Tudo vai ser revelado, porque nada fica em oculto diante do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. E uma hora, a corda, irmãos, a corda acaba. A corda acaba. E aí o teu pecado, a tua iniquidade, a tua amargura, a tua inveja, a tua soberba vai ser exposto. A tua falta de perdão, a tua falta de misericórdia. Porque também não ter. Como que você vai ouvir um irmão dizendo? Eu escutei esse dia um testemunho e a pessoa dizia assim: ah, eu odeio. Como que um crente, irmãos, odeia? Nós não podemos odiar. A única coisa que você pode odiar, irmãos, é o pecado.
É o pecado, Satanás, porque é um derrotado e ele é nosso inimigo, é inimigo das nossas almas. Mas o nosso próximo não é nosso inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E é contra esse mal que essas hostes espirituais da maldade, que elas lançam sobre nós, espírito de inveja, de incredulidade, todo esse mal, irmãos, o inimigo lança. Agora, você fica nisso, você permanece nisso se você quiser. Você tem a escolha. Aquele homem, ele tinha a escolha de ter perdoado a dívida daquele outro. E de ter com isso acumulado quebraças de fogo sobre a sua cabeça. Mas ele escolheu não perdoar. E quando ele não perdoou uma dívida que era muito inferior a que ele tinha sido perdoado, o que que acontece com ele? Ele é entregue pelo Senhor. Porque o Senhor é injusto? Não. O Senhor, ele é justo. Se vamos para o inferno, irmãos, é por nossa culpa. É por nossa culpa, irmãos. Porque nós agimos errado, de modo iníquo e perverso. O Senhor, ele é bom e ele é justo. E o Senhor, ele quer que a misericórdia dele nos alcance. Então, irmãos, tira todo esse mal, toda a falta de perdão, toda a amargura, toda a inveja. A inveja, irmãos, é algo inspirado por demônios. Para pensar, o diabo caiu por quê? Qual os pecados dele? Soberba e inveja. Porque ele queria ser mais do que Deus, e ele estava com inveja do que Deus tinha do reino de Deus. Ele queria ter um reino maior. Inveja. Inveja, irmãos. A inveja está ali desde a humanidade. Caim invejou Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Abel foi aceito. E de Caim não. Mas o Senhor falou para ele assim: Abel, se você se esforçar, se você colocar o coração, eu vou aceitar o teu sacrifício também. Mas ele não entendeu isso, irmãos. E aí, o que aconteceu? Ele matou Abel. Inveja. Irmãos, essas coisas, a inveja, a falta de misericórdia, a falta de perdão, às vezes até de perdoar a si mesmo. Irmãos, se você pecou e fez algo que você considera muito ruim, só tem um pecado que não é digno de perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é se você pensa no teu coração assim, o Senhor está blasfemei contra o Espírito Santo, me perdoa, tem misericórdia. Se você pensa assim, você não, com certeza, não pecou, não blasfemou contra o Espírito de Deus. Mas é o único pecado sem perdão. Mas o restante, irmãos, o Senhor perdoa. Ele perdoa se você é um feiticeiro, ele perdoa se você é um bruxo, ele perdoa se você está servindo as trevas, ele perdoa se você matou alguém, ele perdoa. Claro que você vai ter que pagar a sua dívida com a sociedade, mas o Senhor perdoa como ele perdoou aquele criminoso que estava na cruz ali junto com Jesus. Jesus perdoou porque viu sinceridade nele. Mas, irmãos, nós não podemos permitir que a nossa existência aqui na terra, depois de conhecermos a Jesus, seja uma existência onde nós não perdoemos, onde nós alimentemos inveja, que é coisa de demônio, é influência de demônio. Nós não podemos permitir isso, irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor te liberte de tudo isso, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo isso, inveja, animosidade, rancor contra o próximo, inimizade, isso tem que ser tirado do nosso meio. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós, irmãos. Essas coisas elas estão juntas. Maldade, malícia, amargura, ira, falta de perdão. A amargura muitas vezes é falta de perdão. E vai criando aquela raiz ali. Irmãos, isso tem que ser tirado do nosso meio. Aí, continuando no texto, diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, irmãos, em Cristo nosso Senhor. Deus vos perdoou em Cristo e Ele quer que você, assim como Ele te perdoou, meu querido irmão, Ele quer que você perdoe também o seu próximo. Então, irmão, libera perdão. Não tenha a ira, tristeza, rancor, ressentimento. Fala no mundo espiritual, Senhor. Porque é normal, irmão, a gente se sentir tristeza, e até lembrar do mal que nos fizeram. Mas a gente não pode permitir que esse sentimento se transforme em amargura, em ira, em ressentimento, em maledicência. Libera perdão, seja misericordioso, irmão. Porque quando você libera o perdão e tem misericórdia, Senhor, essa pessoa me ofendeu tanto, Senhor, mas tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia, não deixa que ela pereça, Senhor, sem te conhecer. Dá a ela a oportunidade de salvação, Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, vamos fazer uma oração nessa hora, falando isso para o Senhor. Ó Deus querido e amado,
Em nome de Jesus, teu filho, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Te apresentamos, Senhor, todos aqueles que nos ofenderam, que nos entristeceram. Ó Senhor, nós liberamos perdão para essas vidas, Senhor, e te pedimos, ó Pai Celestial, que o Senhor entre com misericórdia nessas vidas, de todos aqueles, Senhor, que de alguma maneira falaram algo, fizeram coisas, Senhor, que nos entristeceram, que nos deixaram ressentidos, Senhor. Não permita, Senhor, que nenhum desses sentimentos fique nos nossos corações, mas nós te pedimos perdão e liberamos perdão para o nosso próximo que nos entristeceu, que nos ofendeu, porque assim como o Senhor nos perdoou, nós perdoamos também o nosso próximo. Nós queremos, Senhor, que toda dívida que o nosso próximo tenha conosco, Senhor, também, em nome de Jesus, seja perdoada, que o Senhor alcance o nosso próximo com a tua misericórdia, alcance os nossos ofensores, Senhor, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Nós liberamos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós perdoamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor também nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E como diz na tua palavra, Senhor, que se nós perdoarmos, o Senhor nos perdoa. E, Senhor, e com o teu perdão, Senhor, nós somos limpos. E se somos limpos, Senhor, por ti, as nossas orações são atendidas. Em nome de Jesus, nos perdoa, nos limpa. Liberamos perdão para o nosso próximo, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos cubra com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, toda amargura, todo ressentimento, toda maledicência, toda soberba, Senhor, toda inveja, todo o mal, Senhor, tira do nosso meio. Não permita, Senhor, que nenhuma influência do diabo, Senhor, dos demônios, Senhor, fique no nosso meio, Senhor, mas que através do perdão o Senhor nos liberte de todo esse mal, Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti e desde já te agradeço. Glória ao nome do Senhor. Meu querido irmão, recebe a bênção do Senhor na sua vida. Perdoa. Ame o seu próximo, e meu irmão, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor, ele cobre multidão de pecados. O amor é tudo, irmãos. Não adianta nada você dar o seu corpo para ser queimado. E quantos fazem isso, né, irmãos? Tem pessoas que vão lá, colocam, incendeiam o próprio corpo, defendendo uma causa, achando que assim elas estão manifestando algo importante, mas ela só está perdendo a sua alma, o seu corpo físico. Irmãos, o que realmente transforma a vida, a nossa vida e a vida do nosso próximo é o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você cumpre os seus mandamentos. E um grande mandamento do Senhor é o amor. Então ame e perdoe em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe. Como eu sempre costumo dizer, meu irmão, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se inscreva no canal, dá um likezinho, coloca um comentário, peça oração. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe, meu querido. No nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso, cuja misericórdia se estende de geração em geração, cuja misericórdia não tem fim. Ele pagou uma dívida impagável no nosso lugar, o que Jesus fez, né, irmão? Não tem dinheiro no mundo que possa cobrir isso, mas o Senhor derramou o sangue dele para que nós recebêssemos o perdão e que você também perdoe o seu próximo. Não seja como aquele servo malvado que foi tão perdoado, né? E depois não quis perdoar aquele que devia tão pouco para ele. Perdoe, meu irmão, perdoe. A maior dívida é a dívida que você mesmo, que nós mesmos temos diante de Deus. E essa dívida Jesus pagou, derramando o sangue dele na cruz do Calvário por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja